Bom dia a todos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição deste querido evento que é o Luzes na Praça. Esse evento que é uma realização da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, a AME-BH. E esse evento já acontece sempre nesse período do ano, no mês de setembro, junto com a chegada da primavera. E desde 2007, esse evento acontece na Praça Economista, aqui em Belo Horizonte. O objetivo, a ideia desse evento é apresentar, às pessoas o que é a doutrina espírita de uma forma simples, tranquila, utilizando a arte, utilizando os estudos, utilizando os livros. A nossa equipe de trabalhadores do Luz na Praça preparou tudo com muito carinho e estamos todos muito felizes por nos receberem e por permitir que entremos em sua casa. O evento esse ano vai acontecer em 2 dias. Vai acontecer hoje, dia 17, que é de forma online. E a programação você pode acompanhar aqui embaixo no link de descrição desse vídeo. Mas o que nós iremos ter hoje? Às 15 horas teremos um momento para a infância, para as crianças. Às 16h30 vamos ter um momento para a juventude, jovens. E às 18 horas vamos ter um momento para toda a família. E amanhã, dia 18, acontecerá a Feira de Livros Espíritas, de 15 às 18 horas. E vai acontecer no Grupo Espírita Pascoal Comandus, que fica na rua Severino Lara, 25, no bairro Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. E a cada ano nós escolhemos um tema que vai nos direcionar durante todos os eventos, todo o evento, em todas as atividades. E o tema escolhido este ano foi Brilhe a vossa luz, conheça o Espiritismo. E nós também escolhemos sempre um livro-tema. E a escolha deste ano foi o livro Vinha de Luz. E nesse momento, nós, lembrando um pouco a nosso evento que acontece lá na praça, nós temos um momento do cantinho de leitura, e aí nós temos um momento de troca de livros, a gente pode conversar sobre os livros, e esse momento é para a gente conversar um pouco sobre esse livro, o Vinha de Luz. E para isso nós convidamos nosso amigo Jason, que vai trazer algumas informações sobre esse livro. E daqui a pouco eu já vou chamá-lo. Porque antes disso, para que a gente possa harmonizar tanto este momento quanto o dia de hoje, durante esse evento maravilhoso, eu gostaria de ler, de trazer a leitura da Prece do Amor. É uma prece que ela foi escrita pelo João de Deus. Então ela começa assim: Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Que esse evento hoje ele possa trazer muitos esclarecimentos, uma compreensão a todos sobre essa doutrina tão maravilhosa. E esperamos, que cada um de nós possa aproveitar desse evento da melhor forma possível.
Então agora eu gostaria de convidar, de chamar o nosso amigo Jason. Olá, Jason. Oi, Tudo, Alessandro, tudo tudo bem? bem com você? Tudo jóia? Como é que estão as coisas? Obrigado Graças aí, a obrigado aí por receber o nosso convite e vou deixar você à vontade. Ô, meu amigo, a gente que agradece, viu? Quero agradecer de todo o coração a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a AME BH por nos dar aí esse valioso momento, né, de relembrarmos aí nosso querido Luz na Praça, que é um evento que a gente traz aí com muito carinho, né, com boas lembranças aí dos anos anteriores. E hoje nós estamos aqui nessa praça maior, nessa praça virtual, e é uma alegria, né, também a gente poder compartilhar esse momento. A gente só tem a agradecer aí pela oportunidade, viu? Muito obrigado. Nós agradecemos. Muito obrigado, Jason. Então, hoje nós vamos aqui bater um papo, né, conversar um pouquinho sobre esse maravilhoso livro, que é o livro Vinha de Luz, né, que foi escolhido aí esse como livro tema, né, desse querido evento, que é um livro que evidentemente é impossível, né, nós esgotarmos aqui numa fala, ainda que fosse o evento todo, ainda que fosse, né, 24 horas aí por dia, seria impossível a gente esgotá-lo, né, que é um livro muito rico. Né? Para quem não conhece, é um livro de Emmanuel, que é o Guia Espiritual de Chico Xavier, psicografado justamente pelo Chico, e que faz parte da coleção Fonte Viva, que é um livro que ele traz ali versículos, né, onde Emmanuel vai trabalhando versículos ali, né, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento também, e a partir daqueles versículos Emmanuel tece ali alguns comentários. E, como a gente está dizendo, né, seria impossível a gente trabalhar o livro todo aqui, e tentando linkar o livro, né, a esse tema central, né, que o evento se propõe aí a trazer para a gente, que é o Brilha a Vossa Luz, a gente vai tentar trazer aqui os primeiros capítulos do livro, tentando linkar com esse grandioso tema, né, que é Brilha a Vossa Luz, conheça o Espiritismo. O que, na verdade, né, não é tão difícil da gente fazer esse link, porque a gente vai observar que justamente o prefácio do livro vai trazer justamente essa tônica do Brilha a Vossa Luz. E os capítulos seguintes, né, os dois primeiros capítulos vai ser justamente, né, o primeiro vai trazer para a gente o título Quem Lê, Atenda, e o segundo capítulo vai ser o Vê Como Vives. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esses três momentos do livro, né, e aqui é só para dar um gostinho mesmo, né, só para a gente ficar com aquela vontade, né, de depois pegar o livro, dar aquela folheada, né, são 180 capítulos, então tem muita coisa boa, né? São aquelas mensagens que a gente não precisa ler na ordem, então dá para a gente pegar o livro, abrir ao acaso, né? Quem às vezes não tem um livro físico, a gente consegue baixar ele também, né? Achar ele na internet, achar os capítulos, enfim. É um livro que vale a pena a gente ter contato com ele. Né? E a gente vai pegar o prefácio, onde Emmanuel vai trazer para nós justamente esse convite, né? Vai trazer essa máxima do Cristo, que é o brilho a vossa luz. Então vamos ver aqui o que Emmanuel traz. Aqui nós vamos trazer apenas alguns trechos, né? Também não dá para a gente trazer esses três capítulos aí na íntegra. A gente vai trazer apenas alguns trechos para justamente deixar esse gostinho aí para quem depois tiver a oportunidade de ir lá ler todos os textos aí na íntegra. Mas no comecinho, né, que é esse prefácio que Emmanuel traz, lembrando que foi um prefácio escrito aí em 1951, né, ou seja, está aí 70 anos, fazendo 71 anos agora, né? Então, um livro que já tem algum tempo aí que está com a gente, mas que a gente vê que é um livro muito atual, né? Como a mensagem do Cristo realmente, né, nunca deixa, né, nunca deixa ali a sua atualidade. E a gente vai ver que essas mensagens vão falar diretamente para o nosso dia a dia, né, para o que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos buscando. Então, nesse primeiro momento, Emmanuel vai falar para a gente o seguinte: meu amigo, né, então a gente já vê assim, um tom carinhoso de Emmanuel, né, já começando o livro, né,
nesse tom fraternal, né, nesse tom de amizade. Então ele vai dizer o seguinte: meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor. O abutre reclama despojos. O homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Então, Emmanuel começa o livro nos trazendo aí esse esclarecimento de que todos nós estamos aí em busca do alimento espiritual. Todos nós estamos nesse caminho, né? Ao longo das nossas encarnações, ao longo aí das nossas oportunidades, ao longo de todas as situações que a vida vai nos deixando. A gente sempre está em busca, né, de um alimento espiritual. E aí ele faz as comparações, né? A abelha vai sugar a flor, né? O abutre vai reclamar ali despojos. E o homem, o que o homem busca? Do ponto de vista de alimento espiritual, o homem vai buscar emoções. Né? Mas, ainda assim, Emmanuel vai colocar, mesmo aí no terreno das emoções, não dá para generalizar. Porque cada um vai buscar a emoção que mais tem afinidade. Né? Então, a humanidade toda busca, né, a vivência das emoções, né? Busca esse campo, que nada mais é do que justamente o alimento espiritual. A gente vê lá, por exemplo, no livro Nosso Lar, né, há um capítulo lá belíssimo, onde a gente vê André Luiz trazendo para nós, também através da psicografia de Chico Xavier, tem um capítulo lá belíssimo que chama Amor, Alimento das Almas. E a gente vai justamente, então, entendendo que a gente, o alimento do corpo, né, nós conhecemos, né? São todas essas questões nutricionais, né, que nós buscamos aí para dar energia para o nosso corpo, para dar o sustento. Mas o que é o alimento da alma? É justamente essas emoções. E o amor, né, é justamente o maior alimento, né, aquele que realmente nutre a nossa alma. Né? E nós buscamos, evidentemente, né, os fragmentos do amor, né, aquilo que nós estamos compreendendo como amor. E cada um vai estar aí na sua busca particular. Né? Há pessoas que, infelizmente, ainda estão buscando esse alimento de forma equivocada. Assim como acontece também com o corpo. Né? Muitos de nós, né, às vezes a gente come bastante, né, mas a gente não alimenta tão bem. Né? Porque a gente ainda está aprendendo. Né? Nós ainda estamos aí nesse processo de aprendizado. Né? Hoje, cada vez mais, com relação à alimentação, né, do corpo, alimentação material, cada vez mais a gente vê os programas, né, nos convidando, né, para uma alimentação adequada, balanceada, nutritiva. Né? Cada vez mais nós estamos chegando, né, nesse ponto. Então, muitos vão chegar nesse ponto, às vezes, através da dor, né, vem uma doença, e vai convidando, né, a gente a readequar a alimentação, mudar os nossos hábitos. Às vezes vem um processo mesmo que a gente vai, nós mesmos vamos nos conhecendo, vamos observando. Né? E aí vem, né, todo um processo que nós temos observado cada vez mais, avançando, para que a gente possa compreender melhor, né, a importância da nutrição. Isso só pensando do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Né? Muitos de nós ainda estamos, né, nessa viagem, nesse caminho, né, de buscar, né, qualquer tipo de alimento espiritual. Mas vai chegando um momento, e muitas vezes é através da dor que a gente, né, começa a tomar consciência disso, mas vai chegando um momento que a gente busca, né, um alimento mais adequado, um alimento espiritual que realmente vai nutrir de fato a nossa alma. Até chegarmos realmente ao ponto de realmente buscarmos o amor. Né? O amor, não apenas esse amor que nós estamos falando, de amor conjugal, mas o amor fraternal, um amor legítimo, né? Entre familiares, entre amigos, entre todos. Porque nós vamos descobrindo, né, cada vez mais que nós fazemos parte da criação e que somos todos irmãos. E somente através do amor é que realmente a gente vai se conectando com o Criador e com todas as criaturas. Né? Ele é a ligação, né? Ele é o plasma divino que rege toda a criação. Então, esse é o grande ponto da nutrição espiritual. Mas Emmanuel vai comentar isso, né? Cada um está na sua busca. E aí ele fala pra gente,
nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. Né? Então, muitos de nós ainda estamos aí, né, nesse tipo de alimento espiritual. São alimentos que, infelizmente, vão trazer para a gente consequências. Consequências que, com certeza, não são as consequências da felicidade, da paz, né, que nós tanto desejamos. Quando a gente ainda está querendo se nutrir de tristeza, a gente ainda está querendo se nutrir de pessimismo, tudo isso vai ter uma consequência, né, e vira aquele ciclo vicioso. Né? A gente quer nutrir de notícias, né, alarmantes, a gente quer nutrir de notícias que vão trazer ali para a gente, né, aquelas questões da tristeza, né, aquilo automaticamente vai trazer para a gente isso mesmo, né, vai trazer para a gente tristeza, revolta, angústia, mas a gente está nesse aprendizado, né, nós estamos aprendendo, né, muitos de nós estamos nessa sintonia, e faz parte aí do nosso processo evolutivo, até que chega um momento que a gente já começa a despertar, né? Então, mas é importante a gente observar, é importante a gente fazer essa autoanálise, olhar para dentro e fazer essa pergunta, né, para nós mesmos, né, não para o outro, mas fazer essa pergunta para a gente, né? O que será? Qual a nutrição que hoje nós estamos buscando? Qual o caminho que hoje eu estou seguindo? É um caminho que está buscando tristeza, mentiras, aflições? Qual o caminho que hoje a gente busca? É importante a gente fazer essa reflexão. Né? Qual o caminho, quando a gente vai buscar ali uma mídia, a televisão, um rádio, o que nós estamos sintonizados? Eu estou buscando violência, estou buscando revolta, o que nós estamos buscando? Né? É importante a gente ver o que nós consumimos, tanto do ponto de vista material, quanto desse ponto de vista espiritual. Né? Nas nossas conversações, o que será que é a tônica das nossas palavras? É o otimismo? É a alegria? É aquela palavra de esperança? Ou é o contrário? E aí é aquele processo natural que a gente vai descobrindo, né? Que a gente sabe perfeitamente que tudo isso tem a ver com plantio. Né? Não tem como a gente escolher um caminho de tristeza e achar que nesse caminho, né, nós vamos ver paisagens alegres. Não tem como a gente escolher um caminho, né, de prazer barato encontrar nele uma felicidade duradoura. Tudo tem as suas consequências. Então é preciso a gente fazer essa autoanálise. Mas chega um momento, e Emmanuel vai completar para nós, né, que o discípulo de Jesus, porém, e o que é? Quem é o discípulo de Jesus? É aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória. Então chega um momento que o discípulo do Cristo ele pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Então chega um momento que isso tudo vai nos entediando. Chega um momento que isso cansa. Né? A gente já não quer mais ficar falando mal das pessoas, a gente já não quer mais ficar só nas reclamações, a gente deseja algo mais. Né? Aquele despertar da alma, aquele despertar da consciência, onde a gente pede algo a mais. A gente almeja um alimento que realmente vai nutrir a nossa alma. A gente almeja realmente essa sensação de um bem-estar maior, legítimo, verdadeiro. E aí, quando a gente está cansado, então, desses alimentos, né, que só vão trazendo aí para a nossa digestão, né, complicações, quando a gente vai se cansando disso, chega um momento que a gente, então, pede a luz da sabedoria. A gente deseja realmente agora semear o amor, semear a paz. As brigas, as contendas, as críticas, chega um momento que já não nos satisfazem mais. E nós queremos agora a paz. Queremos agora semear o amor. E aí sim, a gente começa a ser discípulo do Cristo. Quando a gente fala de discípulo de Jesus, a gente pensa, nossa, eu estou muito longe, né? Porque a gente lembra dos grandes apóstolos, né? Dos grandes feitos, de tudo que eles fizeram. Mas ser discípulo do Cristo é se colocar para o aprendizado. E aí todos nós já temos a condição de se colocar como aprendizes. Né? Basta que realmente a gente entenda Jesus como mestre. Né? Não adianta a gente chamar ele de Senhor, né? Ele mesmo tem essa frase, né? É porque chamais-me de Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo. Então, identificar Jesus como mestre
é realmente identificar, né, a nós mesmos como aprendizes. E aí, a partir do momento que a gente tem essa identificação, entender Jesus como alguém que realmente está nos ensinando, ensinando o segredo da vida, ensinando a como vencermos as dificuldades. Quantos de nós hoje enfrentamos dificuldades, né, extremamente dolorosas, difíceis, né, no âmbito da família, no âmbito do emprego, né, socialmente falando, são diversas dificuldades que nós enfrentamos. Mas Jesus é aquele professor, é o divino professor que nos ensina a passar tudo isso. Ele vai nos ensinar a como realmente vencer cada dificuldade, a como ganhar forças, né? Ele vai ensinando ali a cada um de nós a realmente avançar no aprendizado. Assim como um bom professor que vai ali acompanhando o aluno no seu desenvolvimento. E Jesus, né, como grandioso mestre, ele tem a didática, a pedagogia do amor, que vai ensinando, né, cada aluno no seu tempo pedagógico, né, cada aluno no seu tempo de aprendizado, no momento certo, vai nos dando ali lições, às vezes lições silenciosas, né, às vezes ali naqueles processos que somente nós sabemos que nós estamos passando. Mas tudo isso, sempre a gente tem que entender como lições que estão chegando, e lições dadas por um divino mestre. Então, quando nós entendemos isso, a gente passa realmente a estar ali matriculado, né, nessa escola divina, que é a escola do Cristo. Na verdade, todos nós já estamos, né, matriculados nessa escola. Só que às vezes a gente ainda não se deu conta, né? Às vezes a gente ainda não vê Jesus como um mestre. A gente ainda vê ele, às vezes, como um diretor muito distante, né, que está muito longe de nós, mas na verdade ele é um professor que nos acompanha de perto, né, nos ensinando ali o ABC do amor, né, o beabá ali, né, da caridade, da bondade. Esse professor que está realmente pertinho de nós. E cada vez mais que a gente compreender isso, mais a gente vai entendendo o processo, né, que ele vai nos convidando, né, de nutrição espiritual, nutrição verdadeira. Né. E a partir desse momento que a gente se cansa, a gente vai buscando esse amor. Então, para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Então, olha o carinho de Emmanuel. Né? Para quem que é esse livro? É para aqueles que estão ali famintos de claridade. Né? E aí a gente vai compreendendo por que chama vinha de luz. Né? A vinha, né? Esse local aí que traz para a gente essa uva da vida, né? É uma vinha de luz, a do Mestre. E nós estamos aí famintos de claridade eterna, né? Famintos, né, dessas mensagens que falam diretamente ao nosso coração, falam diretamente à nossa alma. Né? Esse livro é para nós, né, que estamos desejando aí, né, esse pontinho de luz, que estamos desejando aí, às vezes, uma pausa, né, uma vírgula ali nessa escrita da vida, né, uma pequena pausa. Então, esse livro é para nós. Então, olha que carinho, né, que a espiritualidade tem, né, diretamente aí, vindo desse guia espiritual tão grandioso que é Emmanuel, trazendo para nós um livro que realmente é um livro iluminado. Né, um livro que realmente tem ali suas páginas realmente recheadas de luz, porque vai falar para nós, né, de forma muito direta, dessa nutrição espiritual, né, nos dando força, né, para que a gente possa continuar a nossa luta aí do dia a dia. Então a gente observa, né, o quão grandioso realmente é esse livro. E depois, né, a gente vê, voltando aqui só um pouquinho, Emmanuel complementa o seguinte, e fala, olha, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Então, Emmanuel termina esse prefácio, essa mensagem, trazendo para nós essa máxima. Né? O Evangelho é um sol. Né? Sem sol, não há vida. Né? Não tem vida se nós não tivermos aí, né, o sol para nos aquecer, né, o sol para nos iluminar. Né? E o Espiritismo ele vai refletir essa luz com sabedoria. Então, aí a gente vê a importância, né, desse tema tão grandioso que, de uma forma muito inspirada, né, o evento está trazendo para nós, né? Que é o brilha a vossa luz, conheça o Espiritismo.
Porque o Espiritismo é essa escola maravilhosa que está refletindo essa luz para nós. O mestre nos chama, nos convida, brilha a vossa luz. E cabe a nós, cada um de nós, ter justamente esse lema, procuremos brilhar. Procuremos brilhar a nossa luz, porque se o mestre nos convida e nos diz para brilhar a vossa luz, ou seja, ele já está dizendo que essa luz existe. Ele já está dizendo que todos nós temos essa luz. Mas, às vezes, de fato, é uma luz que ainda está apagada. É uma luz tímida. Uma luz que, às vezes, está ali falhando. Mas ela existe. Mas o mestre nos convida que essa luz possa realmente brilhar. Que essa luz realmente possa se acender. A luz realmente só tem... ela só segue ali o seu caminho, ela só segue ali o seu objetivo se realmente ela brilhar. A gente, quando vai acender uma lâmpada, uma vela, o que a gente busca é justamente a luz. É preciso que essa luz brilhe para que ela atinja o seu objetivo. Da mesma forma somos nós. Para que a gente possa atingir o nosso objetivo essencial de vida, é preciso que a gente brilhe a nossa luz. E a gente vai, então, buscando com Emmanuel como que a gente vai fazer para brilhar a nossa luz. Como é que a gente vai fazer para justamente aproveitar esse grandioso DNA divino, que é essa luz que todos nós carregamos. E aí a gente vai dar sequência. Porque logo depois desse prefácio maravilhoso, Emmanuel tem um primeiro capítulo, que é um primeiro capítulo realmente muito simbólico, que vai falar para a gente, quem lê, atenda. Então, observemos, o livro começa nos convidando para brilhar a nossa luz, fazendo essa reflexão de qual caminho que nós estamos buscando, de qual nutrição que nós temos realmente utilizado. Ele começa fazendo essa reflexão, e depois, logo no primeiro capítulo, ele já vai falar para a gente, quem lê, atenda. Fazendo a seguinte reflexão, Emmanuel comenta para a gente o seguinte, raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Então, nós que estamos aí buscando o aprendizado, nós que estamos buscando ler, alguma coisa que nos auxilie, nós que estamos aí nesse cantinho de leitura, que o Luz na Praça aí tão bem nos traz, aqui, como nós estamos dizendo, é um cantinho de leitura agora maior, um cantinho de leitura que chega a cada casa que está aí conectada com a gente. Esse cantinho de leitura, ele nos convida a pensar isso, porque raros são os leitores que buscam a realidade da vida. Então, às vezes, a gente busca um livro que realmente nos auxilia, que realmente nos consola, mas são poucos de nós que realmente conseguem aproveitar aquelas lições de fato. Mesmo aquelas pessoas que estão buscando diretamente a leitura do Evangelho, que é realmente algo extremamente recomendado, para a gente ter esse contato com Cristo, ter esse contato ali com aquelas verdades imortais. Mesmo nós, que às vezes buscamos a leitura do Evangelho, muitas vezes lemos de forma imprevidente, e infelizmente, muitos ainda de forma leviana, fazendo ali, às vezes, observações pouco dignas. Porque muitas vezes o Evangelho ainda não despertou em nós aquela claridade, aquela fé, aquele amor, que acende dentro do nosso coração. A gente, às vezes, lê o Evangelho, ou lê páginas da doutrina, ou até outros livros mesmo, livros de autoajuda, ou de outras escolas religiosas, mas às vezes a gente faz aquela leitura muito superficial. A gente não busca realmente sentir, a gente não busca realmente aproveitar aquelas lições. E aí, a gente está, às vezes, realmente perdendo uma grandiosa oportunidade de aprendizado. O Cristo, ele vai nos convidar, quem lê, atenda. Então, todos nós que temos a oportunidade de ter alguma leitura edificante, o livro Vinho de Luz é uma dessas grandiosas leituras que a gente pode ter essa oportunidade, mas tem vários outros livros, que a gente pode estar buscando para nos auxiliar, para nos trazer uma paz, para nos trazer aí um contato, de realidade. Porque quando a gente lê livros, por exemplo, de André Luiz, que vão trazer para a gente as realidades do plano espiritual, a gente tem um contato com a realidade. A gente tem aquela sensação, e isso quando a gente consegue ler com o coração, a gente tem aquela sensação de que, nossa, realmente a vida é muito maior
do que essa jornada aqui na Terra. Há muita coisa aí no plano espiritual, há muito movimento, a vida continua. Então a gente vai tendo esse contato, esse choque de realidade. Quando a gente lê livros, por exemplo, dos romances de Emmanuel, Paulo Estevão, há 2000 anos, a gente tem aqui contato com Cristo, com a fé, com a força. Né? A gente vê a força de uma Alcione, de uma Célia, trazendo ali para nós aquela força do cristianismo, daquelas pessoas que realmente sentiram o Cristo dentro do coração. Então, esses livros trazem para a gente um contato com a realidade. Mas é preciso que a gente se abra. A gente se abra para realmente compreender cada vez mais a importância dessas leituras. E é aí que Emmanuel comenta com a gente: é razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. É preciso que cada vez mais nós despertemos para as verdadeiras leituras que vão nos fazer o bem. Esse espírito de religiosidade, né, observemos, né, aqui ele usa o termo religiosidade, não a religião, né, a instituição da religião, não é isso, mas a religiosidade. Religiosidade é aquele sentimento íntimo que todos nós trazemos, de nos religarmos a Deus. Esse sentimento íntimo de buscarmos a nossa parte sagrada, aquilo que é sublime, aquilo que realmente está no outro patamar. Então, isso é religiosidade. É preciso que esse espírito de religiosidade penetre a leitura séria. Que a gente possa buscar realmente cada leitura, buscando realmente aprender, buscando estar atento a realmente o que pode ser útil, né, em cada oportunidade que nós temos em termos de leitura. É preciso a gente realmente, né, observar que leitura é um grandioso aprendizado. Né? A gente tem que incentivar a nossa própria leitura. Às vezes, de mensagens pequenas. Né? Às vezes, tem pessoas que têm facilidade de ler livros grandiosos, né? Muitas páginas. Mas, às vezes, nós temos dificuldades, não tem problema. Né? Tem livros pequeninos, né? Mensagens rápidas. Né? Às vezes, por meio virtual também. Mas é preciso a gente estar atento ao que nós estamos lendo. Né? Às vezes, a gente lê tantas mensagens aí, né? Nos nossos ciclos, né, sociais, né, nossas mídias. A gente passa, às vezes, tanto tempo lendo tanta coisa, mas no final das contas nós estamos lendo o quê? O que realmente nós estamos absorvendo? Né? Às vezes, tanto tempo que a gente fica aí, né, nesses aplicativos de mensagens, às vezes a gente lê tantas mensagens, mas no final das contas, será que aquelas mensagens realmente, né, são proveitosas? Né? E também precisamos pensar, o que nós estamos escrevendo é proveitoso? Quem estiver lendo vai estar realmente, né, tendo um material ali que possa aproveitar? É preciso a gente ter essa reflexão. Né? E depois, Emmanuel vai falar para a gente. Vejamos aqui. Opa, passou. Só voltar. E passou demais. Só um minutinho. Agora sim. Onde ele fala o seguinte: o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, observemos, né? Ele começa o livro falando para nós que nós, como discípulos de Jesus, que já estamos buscando uma outra nutrição, né, é preciso a gente buscar um novo caminho, é preciso a gente buscar brilhar a nossa luz. E depois ele vai falar, esse mesmo discípulo que está se colocando no aprendizado, é preciso que agora ele tenha contato com as leituras, e a gente pode aqui ampliar a nossa visão, quando a gente fala de leitura, não apenas leitura de texto, mas leitura de imagens, leitura da vida, né? A leitura de tudo que está à nossa volta. É preciso que a gente leia, não para ter ali novas emoções, assim dizendo, né, de baixo teor, mas para, acima de tudo, atender a Deus, cumprindo a divina vontade. Então, quando a gente vai ler uma situação que está acontecendo na nossa vida, e nós sabemos perfeitamente que Santo Agostinho nos dá essa recomendação lá no Livro dos Espíritos, que ao final do dia a gente faça uma revisitação das nossas atitudes, ou seja, que a gente faça uma leitura do que nós escrevemos no livro da vida, naquele dia, naquela página que nos foi dado, e observarmos se prejudicamos alguém, né, se podemos fazer algo que possa melhorar no dia seguinte. Então, é preciso que a gente faça essa leitura, acima de tudo, que não para satisfazer os nossos desejos,
mas atendendo à vontade de Deus. Porque atender à vontade de Deus é a grandiosa sabedoria da humildade. Diz Emmanuel lá no livro Consolador, que os homens confiam mais em si mesmos do que em Deus. Eis aí o mal. Porque nós ainda achamos que nós temos toda essa questão, de que nós vamos resolver, de que nós vamos fazer algo, nós vamos fazer intervenções, e muitas vezes esquecemos que muitas das nossas situações, muitas das nossas preocupações nem mesmo chegam a acontecer, e muita coisa, às vezes que a gente achou que poderia se complicar, muitas vezes vai se resolvendo ao longo do caminho, e esquecemos de perceber que Deus age o tempo todo, que Deus está em constante trabalho por todos nós. Então é preciso a gente atender essa vontade, nas nossas leituras de vida, nossas leituras que nós vamos fazendo aí ao longo do nosso caminho. É preciso a gente chegar a essa verdade, porque ler segundo a vontade de Deus é enxergar a verdade, enxergar a realidade. Então é preciso a gente ter essa atenção. Cada vez mais a gente vai despertando para isso. E aí sim a gente chega no segundo capítulo, como a gente está dizendo, que é só para a gente ter um gostinho do livro, só para a gente ter aí uma pequena degustação desse grandioso manancial que é o Vinha de Luz. Então, no segundo capítulo, o título já nos convida também para algo muito essencial, que é o ver como vives. E aí nós vamos ver o que Emmanuel vai comentar para nós. Ele fala, olha, com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais. E que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Neste capítulo, Emmanuel está ali analisando aquele momento onde o Senhor da Vinha ele vai pedir contas. Ele vai nos pedir aquelas contas do que nós temos feito. E é preciso a gente cada vez mais observar o seguinte, nós estamos em constante intercâmbio espiritual. Nós estamos em constante intercâmbio de almas. A nossa vida é isso. São negócios espirituais. Não negócios no sentido de que a gente está visando lucro, mas de negócio no sentido de intercâmbio, de troca. E que quando a gente começa a ter a maturidade do raciocínio, a gente começa a observar que, na verdade, isso acontece o tempo inteiro. Muitas vezes a gente vai lembrar da realidade espiritual, a gente vai lembrar de Deus, a gente vai lembrar do próprio Cristo, às vezes nos momentos difíceis, nos momentos de dor. E quando isso acontece, tá tudo bem, que bom que nós lembramos, e é preciso lembrar mesmo. Mas dia chegará que a gente começa a observar a presença de Deus, a gente começa a observar a realidade espiritual, que é a nossa essência, é o que realmente nós somos. Porque este corpo, nós sabemos perfeitamente, ele é passageiro. A gente não sabe até que dia nós vamos estar aqui, a gente não sabe até que ponto esse corpo vai permanecer conosco. É uma realidade que a gente tenta, às vezes, disfarçar, a gente, às vezes, finge que não vai acontecer, mas nós sabemos, todos nós vamos desencarnar. É fato. Os nossos entes queridos também vão. Então, às vezes nos dá angústia pensar isso, mas é preciso avançar na maturidade do raciocínio, como a irmã está dizendo, para compreendermos que esse corpo, ele é passageiro. E é justamente por ser passageiro que se torna para nós muito doloroso quando nós nos apegamos a ele. Que é, na verdade, o grande problema de nós apegarmos a qualquer questão material. Porque a matéria está em constante transformação. Então, quando eu me apego a algo que está se transformando, a gente vai ter um problema seríssimo de dor. Porque daqui a pouco aquilo já não é mais aquilo que nós desejamos. Quando a gente se apega a casa, carro, dinheiro, cargos, títulos, tudo isso passa, tudo isso transforma. Tudo isso os vermes corroem, os ladrões roubam. Mas é preciso a gente se apegar às coisas espirituais. A juntar tesouros no céu, como o mestre mesmo já nos ensinou. E isso os ladrões não roubam. Isso os vermes não corroem.
E a gente vai perceber, então, que a vida é, como diz Emmanuel aqui, né, um constante ato religioso. A gente acha que religião, às vezes, está circunscrita, né, às nossas práticas, né, que nós temos aí, né, seja na casa espírita, seja uma outra escola religiosa que, porventura, a gente frequenta. Às vezes a gente acha que religião é somente lá. Né? Ah, eu vou pensar em Deus, eu vou fazer prece, vou pensar nas coisas espirituais na hora que eu estou lá. Mas, na verdade, né, a questão religiosa é a essência da vida. Porque a vida nada mais é do que uma jornada, né, do nosso retorno para Deus. Né? Essa jornada que nós voltarmos para o Cristo. É Ele que nos aguarda pacientemente. E Emmanuel vai trabalhando isso, né, que a gente vai percebendo cada vez mais. Então, não é. E essa questão religiosa, às vezes também a gente coloca, às vezes, como sendo apenas de algumas pessoas. Ah, mas isso faz parte do dirigente da casa espírita, faz parte do expositor, é a missão dele, faz parte da missão do médium. Né? Aí isso tem a ver com, né, os padres, com os pastores. E às vezes a gente se exclui disso, achando que não, né? Essas questões de preocupar demais com religião, com religiosidade, isso não cabe a mim. Mas é um engano, é um equívoco. Porque, na verdade, a religiosidade chama a todos nós, porque a nossa essência é espiritual. E Emmanuel complementa, por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas, por detentores de mandato essencialmente religioso, é o que estamos dizendo. Por enquanto, a gente só acha que são essas pessoas que estão mais ligadas diretamente à religiosidade, é que têm deveres, né, do ponto de vista espiritual. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão, no campo transitório da luta humana, é dever de todos os homens indistintamente. Ou seja, o tempo todo a vida pede que a gente dê o nosso testemunho de fé. E como é que isso acontece? Isso vai acontecer muitas vezes, né? Um amigo que pede um conselho, um familiar que está passando um problema, alguém que chega para nós em determinada situação, no nosso trabalho. É um momento que é o momento do nosso testemunho. E testemunhar a nossa fé não é falar, né, aos quatro cantos, né, se a gente é espírita, se a gente tem uma religião ou outra. Né, a gente pode dizer, não tem problema. Mas mais do que dizer, é a gente exemplificar. É a gente dar o exemplo. É a gente dar uma palavra amiga quando todos estiverem julgando. É a gente falar uma frase de esperança quando todos estiverem pessimistas. É às vezes a gente silenciar enquanto todos estiverem gritando. Então são várias as formas que a vida vai nos pedindo esse testemunho cristão. Mas é preciso a gente cada vez observar como estamos vivendo, porque isso é dever de todos. É dever de todos nós cada vez mais buscar, né, essa essência da vida, né, que é a nossa essência espiritual. É o que realmente nós somos, né, é o que realmente vai ficar. E quando este corpo não mais estiver aqui, o que vai restar é realmente a nossa alma, a nossa essência. E o que nós construímos? Qual foi a jornada? Todos nós sabemos, de forma intuitiva, que o que nós vamos encontrar lá no plano espiritual vai ser uma resposta muito direta do que nós temos buscado aqui. E o que nós temos buscado aqui? O que nós estamos aqui fazendo dessa jornada, dessa viagem aqui na Terra? Que seja uma viagem de companheirismo, de compreensão. Evidentemente, vai ser uma viagem com dificuldades, com tropeços, porque estamos aprendendo. E não nos paralisemos na culpa, né? Mas também não nos paralisemos no desculpismo. É preciso a gente encontrar esse equilíbrio, analisar os nossos próprios erros, observar com atenção como nós estamos vivendo e cada vez mais nos esforçarmos para vivermos de uma forma mais cristã, mais verdadeira, mais legítima no amor. Porque a gente vai descobrindo que vale a pena. Porque através deste caminho, através dessa vivência, é que nós vamos realmente alcançando essa vinha de luz que nos aguarda, né, e que a gente tanto deseja para saciar aí a nossa fome de entendimento, nossa fome de paz, nossa fome de amor. Então, observemos, né? Emmanuel vai finalizando falando, em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar os teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Então, acima de tudo, tudo que nós estamos vivenciando na nossa vida são empréstimos de Deus. As coisas que hoje nós temos, nossos recursos,
seja recurso intelectual, recurso de trabalho, os familiares que nós estamos convivendo, tudo isso são empréstimos de Deus. E é preciso que a gente subordine, né, acima de tudo, né, tudo que nós temos feito, esses intercâmbios todos, na vontade de Deus. Então, quando chegar alguém, quando chegar uma situação, é preciso que a gente pense, né, o que eu posso fazer aqui para ser útil? Como eu posso exemplificar aqui o cristianismo? Né? E nós que estamos matriculados aí, né, nessa escola querida que é a doutrina espírita, como a gente pode simplificar o espiritismo? Né? Porque nós vamos conhecendo o espiritismo através dessas atitudes. E não é à toa que a máxima do espiritismo é justamente essa. Né? Fora da caridade não há salvação. Porque somente na atitude é que realmente nós vamos nos conectando com Deus. Somente ali na ação. Né? E a caridade nada mais é do que o amor em ação. Então é preciso a gente observar, conforme o título do capítulo nos recomenda, ver como vives. E aí, a gente vai vendo que justamente nós temos esses 3 capítulos nos convidando para ação. Né? Nós vamos ver esses 3 capítulos que Emmanuel coloca, né, incluindo aí o prefácio, Brilha a Vossa Luz, nos recomendando justamente a repensarmos as nossas atitudes, a repensarmos o que realmente desejamos, a repensarmos o que realmente estamos buscando. O prefácio, ele traz para a gente uma grandiosa receita de um caminho. É um caminho de busca sincera, de uma verdadeira nutrição espiritual. O primeiro capítulo, ele vai nos trazer ali uma reflexão essencial para buscarmos, acima de tudo, em todas as nossas leituras, acima de tudo, a verdade. Porque nós temos que buscar a verdade que realmente alimenta, a verdade que realmente se sustenta. E o terceiro capítulo, como o próprio título já diz, Ver como vives, vai nos trazer justamente o convite para buscarmos a essência da vida. O que realmente nós estamos buscando? Qual que realmente é o significado da nossa vida? O que nossa vida realmente representa para nós, para os outros, para Deus? Então nós temos, então, os 3 primeiros momentos do livro nos trazendo o caminho, a verdade e a vida. E quem é aquele que vai representar justamente isso para nós? É justamente o Senhor da vinha. É justamente o Senhor que vai nos convidar para o trabalho. Jesus, né? Esse Espírito mais puro que nós temos conhecimento. Esse Espírito, esse professor que está com a gente, né, há tempos, nos convidando pacientemente a brilharmos a nossa luz, a atender o teu chamado, a olharmos como estamos vivendo. Então, o livro Vinha de Luz vai nos fazer essa conexão com o Senhor da vinha, com aquele que chama a cada um de nós para o trabalho, mas também chama para a alimentação, para a nutrição, para espalharmos este amor aonde estivermos. O convite é esse. O convite que Jesus vai fazendo para cada um de nós é justamente atendermos esses propósitos. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, nós gostaríamos de trazer uma exemplificação, uma história real que mostra como que vale a pena nós exemplificarmos o amor, a gente brilhar na nossa luz, a gente atender os apelos divinos, para realmente a gente encontrar o verdadeiro sentido da vida. Nós vamos ver que uma grandiosa pessoa que soube entender isso muito bem, soube entender essa vinha de luz, foi o nosso querido médium Chico Xavier. E tem um outro livro, né, já que nós estamos aqui no nosso cantinho de leitura, né, virtual, tem um outro livro que também nós recomendamos muito, que é o livro Enxugando Lágrimas, que é um livro que traz aí as cartas, né, aquelas cartas maravilhosas, que chegaram através do Chico para o consolo, né, e não apenas para o consolo daqueles familiares, mas que falam também diretamente ao nosso coração. Tem uma carta em especial, que nós gostamos muito, que traz para a gente a história de uma jovem, a jovem Yolanda. Ela, muito jovem, ela teve um acidente de carro. Um acidente daqueles acidentes estranhos, difíceis de serem explicados. Porque simplesmente houve um processo ali, que ela dirigindo ali o seu Opala, né, já há alguns anos, ela dirigindo ali o seu Opala, ele simplesmente invadiu a contramão, houve aquele acidente terrível, e essa jovem veio a desencarnar. O que é interessante observar nessa história é que os pais eram espíritas, e traziam ali na educação essa luz, traziam ali essa luz do entendimento, educaram ela,
compreendendo o evangelho, compreendendo o bem, na atitude ali realmente cada vez mais nobre. E ela foi educada assim. Mas, evidentemente, né, aqueles pais, mesmo tendo essa compreensão, eles sofreram muito, né, tiveram aquela dor, né, da perda, e, sobretudo, sem entender o porquê que aconteceu. Né? Chegaram a cogitar, será que ela teve um processo de suicídio? Será que teve um momento ali de desespero? Porque eles não conseguiam entender o acidente. Até que eles tiveram, então, né, a gloriosa oportunidade de receber uma carta do próprio Chico, né, vindo através do Chico. E a carta era da própria Yolanda. A gente traz aqui alguns trechos que exemplificam como é que vale a pena nós exemplificarmos o amor. Como é que vale a pena a gente conviver, a gente fazer do nosso lar uma vinha de luz. Como é que vale a pena a gente trazer essa vinha de luz dentro de nós. Porque observemos a luminosidade das palavras, né, o consolo que Yolanda vai falar diretamente aos pais. Aqui, novamente, a gente traz apenas alguns trechos, que vale a pena depois a gente ir lá, ler a carta na íntegra, mas para a gente observar o quanto que o ensinamento cristão, ele ultrapassa, né, a nossa imaginação, e o quanto ele vale a pena, porque ele vai ser sempre um retorno, né, de amor para nossas próprias vidas. Então, Yolanda fala para a gente na carta, né, diretamente ali aos seus pais. Ela diz o seguinte: querida mamãe, querido papai, meu querido João Batista, Deus abençoe a nós todos. Estou ainda quase sem forças, quase como no instante em que me levantei de mim mesmo, depois de me haverem erguido à maneira de uma criança. E venho, querida mãezinha, não apenas atraída por seu carinho, mas trazida na corrente de suas petições e de suas lágrimas. Peço agora, com mais insistência, não se entristeça. Ajude-me com aquela fortaleza que em seu espírito eu nunca vi esmorecer. Imaginemos a emoção, né, dos pais ao ler essa carta. Perdoe-me o seu coração e o coração de meu pai, se voltei às pressas à vida que me convidava às grandes renovações. Eu tenho o reconforto de afirmar-lhes que eu não provoquei o choque do opalo. Mãezinha, não julgue que sua filha pudesse, por um instante só, enfraquecer-se na fé, a ponto de buscar a desencarnação voluntária. E ela continua. Dias antes, eu me sentia em nossa casa como quem trazia a cabeça e as mãos crescidas. Eu não sabia o que se passava. Olha que interessante o processo da desencarnação. Mas ela vai dizendo, né? Opa, a gente passou rápido. Ela vai dizendo logo ali: rogo ao querido irmão auxiliar-me com seu encorajamento e fé em Deus. Joãozinho, meu irmão, estamos no tempo dos nossos testemunhos de confiança em Deus. Estude e siga em frente. Sua irmã não morreu. O que sucedeu foi uma mudança de lugar e de clima, sem transformações em nosso amor de irmão, que se tanto que com a bênção de Jesus prosseguiremos unidos. E ela vai terminando a carta dizendo: existem leis a que não conseguimos fugir. Cada qual na terra dispõe de uma cota de tempo a fim de fazer o que deve. A parcela que a vida me reservava era curta. Mas eu tenho a ideia que tive os melhores pais da terra e os melhores irmãos, porque recebi todos os recursos de casa para realizar em mim as construções espirituais que pude. Dizer obrigado é tão pouco, mas digo assim mesmo. Obrigado, mãezinha, por seus braços que guiaram na vida, por seus sacrifícios por mim, pelas orações que aprendi nos seus lábios. E ela continua dizendo: por suas noites de vigília, por suas inquietações, acompanhando-me com as suas preces, quando me ausentava de casa, obrigadas pelas repreensões que eu merecia e que ficaram sempre em seu carinho, sem que você me falasse os receios que eu causava à sua ternura. Obrigada por tudo, mas por tudo que você me deu, obrigada a todos os que me concederam em família para servir de protetores e companheiros. Estou ainda muito pobre de forças, mas devo considerar sua filha energias novas e eu serei útil. Mãezinha, meu pai, João Batista, tia Geni e todos os meus entes queridos, termino dizendo que estou agradecida, amando a todos a cada vez mais. E o papai me permitirá terminar essa carta dizendo à mãezinha, naquele abraço total, quando voltava a casa depois de qualquer ausência: mãezinha, você é tudo para mim. Mamãe, querida mãezinha, abençoe-me e deixe-me que me ajoelhe diante de suas preces outra vez, para repetir que nós duas confiamos em Deus. E receba todo o carinho, com muitos beijos da sua filha, agora mais sua filha do coração, Yolanda.
Então aqui nós temos um exemplo do quanto que todos nós podemos construir essa vinha de luz, nos nossos lares, na nossa família, aonde estivermos. É preciso que nós avancemos, porque a vinha de luz nos aguarda. O Senhor da vinha nos chama. Ele está indo à frente, né, trazendo para nós todos os ensinamentos que nós precisamos, que saibamos aprender, aproveitar essas oportunidades, porque a vinha é de luz. Nós também somos luzes, que brilhemos a nossa luz, que possamos conhecer a doutrina espírita, acima de tudo, que possamos vivenciar esse amor, uns com os outros, aonde estivermos. Que Jesus abençoe a cada um de nós, agradecemos de todo o coração essa oportunidade. Deixamos aí nosso abraço carinhoso, muita paz e com muita gratidão. Muito obrigado a todos. Jason, é muito emocionante mesmo, Jason. Muito bom. Muito legal essa mensagem da Holanda, né? Yolanda, e mostra realmente como essa doutrina, né? A doutrina espírita tão consoladora, né? Traz essa resposta, né? De que não estamos mortos, né? Que não existe a morte. Né? Muito consolador. A gente vê, é um exemplo muito grandioso, né? Do quanto que a verdade, né? O amor, ele está com a gente sempre, né? E continua, né? Mesmo após, né? Então é muito bonito, né? Essas leituras nos trazem realmente essa realidade, eu acho muito gostoso. Ficamos muito felizes mesmo com a sua exposição, com as suas explicações desse livro, né? Que deu até vontade de ler, né? Novamente esse livro. E como você disse, né? São 180 capítulos, né? Que a gente pode ler em qualquer momento, né? Assim, não tem uma sequência, né? Então, assim, é o convite mesmo à leitura, né? E não só do Vinha de Luz, mas de toda essa série de André Luiz, do Chico, né? São tantos livros, né? São tantas opções, né? Basta iniciarmos uma leitura. Eu gosto muito, Alessandro, de fazer uma conta, né? Se nós lemos um livro por mês, fazer uma conta rápida aqui, a gente não é de exatas não, mas a gente tenta fazer uma conta rápida. Né? Um bom leitor, pensar assim, ler um livro por mês, já está, né, tá de bom tamanho, né? Mas nós vamos ler 2 livros por ano, ou seja, em 10 anos, 120 livros, né? E aí a gente imagina, só Chico Xavier tem mais de 400. Então, a gente demoraria mais ou menos, né, uns 40 anos para ler toda a obra do Chico. Então, é bacana a gente fazer uma conta rápida, assim, só para a gente ver, assim, quanto que é importante a gente saber escolher. A gente não vai conseguir ler todos, né? Então, a gente tem que saber escolher para aproveitar bem, né? É verdade. Isso, a gente tem que começar, né? Eu vejo assim, tem muita gente que às vezes eu não gosto de ler, né? Mas às vezes é só se dar a oportunidade e começar a ler uma página, né? Bem devagar, né? Até tomar o gosto, né? Esse é o processo. Agradeço muito aí pela sua disponibilidade, por esse carinho que você tem por esse evento tão maravilhoso. E esperamos, né, poder contar com a sua ajuda aí nas outras edições. Alegria para nós, pode ter certeza, estamos aí à disposição. Deixamos nosso abraço aí muito carinhoso a todos, viu? Muito obrigado. E desejamos, né, a todos, né, que esperamos que tenham aproveitado desse estudo, né, dessas reflexões. Reforçamos o convite, né, para que participe dos outros eventos, outras atividades online que vamos ter durante o dia. E o convite também para que participem, que vai ser de forma presencial, a Feira de Livros Espíritas, né? E fica o convite, né, para que participem com a gente. Um bom dia a todos, um grande abraço, estejamos sempre com Jesus, que Deus nos abençoe a cada um. Muito obrigado a todos.